Olá pessoal, eu sou a professora Fabiana Copla e eu estou aqui para falar com vocês sobre as restaurações de classe 5 em resina composta. Então, a classe 5, segundo a classificação de Black, são aquelas lesões que envolvem o terço gengival das faces vestibular ou lingual de todos os dentes, anteriores e posteriores, com exceção das cicatrículas na palatina dos dentes anterosuperiores. Essas lesões, elas podem ter uma origem cariosa, onde a gente tem envolvimento bacteriano, e pode também ter de origem não cariosa. Nas lesões de origem não cariosa, elas vão se caracterizar pela perda da estrutura dentária na região cervical do dente, porém sem envolvimento bacteriano. E essas lesões, elas podem ter diferentes etiologias, ou associadas, né, às vezes multifatorial, mais de uma etiologia envolvida, ou então apenas uma delas, e a gente pode identificá-las. Então, essas lesões, elas podem se dar por um alto índice de estresse, né, pacientes que acabam fazendo um apertamento, né, dos dentes, um bruxismo ou briquismo, e acabam levando os dentes a terem um esforço maior ao que eles foram feitos para suportar. Também tem como etiologia a mudança na alimentação, né, em função do apelo hoje em dia por uma alimentação saudável. Então, muitas pessoas estão utilizando de alimentos muito ácidos, como frutas, sucos, e isso pode fazer a causa da perda de estrutura dental. E ainda pelo o apelo estético, né, aquela exigência de sempre estar em forma e sempre estar bem, e acaba levando algumas pessoas a ter a bulimia. E aí, esse contato com o suco gástrico, né, constantemente nos dentes, acabam também promovendo essa perda de estrutura dental. Dentre as lesões não cariosas, nós podemos ter 4 tipos de lesões: a atrição, a abrasão, a erosão e a abfração. Então, a atrição é aquela lesão em que ela se dá através de um desgaste mecânico na incisal dos anteriores ou na oclusal dos posteriores, né, por apertamento dos dentes, né, por aquela estresse, o nível de estresse, e os pacientes acabam transferindo isso num apertamento dental. A abrasão, que é quando realizado com um corpo estranho, né? Às vezes a abertura de grampos na boca ou qualquer outro tipo de profissão em que leve as pessoas a usar os dentes para auxiliar. E ainda também com um excesso de força durante a escovação, né? E às vezes escovas não adequadas, né? As escovas que não têm cerdas macias, e isso todo dia ou constantemente sendo realizado, isso pode causar um pouco de perda da estrutura dental. Também a erosão, que é por uma perda patológica crônica, e essa perda ela pode ser por um fator extrínseco ou intrínseco, né? Ou seja, extrínseco quando aquela pessoa tem, por exemplo, um contato por sua profissão, né, um contato constantemente com algum agente corrosivo, né? Por exemplo, o cloro de uma piscina, os nadadores, né? Ou intrínseco, por exemplo, as pessoas que têm refluxo gástrico ou mesmo a bulimia, como a gente já comentou, e este suco gástrico, ele acaba fazendo, então, essa erosão ácida nos dentes por palatina, né? E a abfração, que é aquela microfraturas do esmalte que também fazem por tensão ou apertamento dos dentes, tá? Então, uma compressão excessiva dos dentes. Em uma nova classificação, os autores, como Paulo Vinícius Soares, eles descrevem essas lesões como outros nomes. Então, a tensão, para falar sobre a abfração, né, para relacionar com a abfração,
ele já é, o próprio nome diz, quando os dentes sofrem uma tensão ou uma tração ou um apertamento, então por isso foi renominado como tensão. A fricção, né, que é o desgaste dos dentes, e a biocorrosão, que é aquela degradação química ou bioquímica ou até eletroquímica. E vejam que, para nós fazermos então uma correlação, então a fricção, onde ela já fala sobre um desgaste dental, então ela está relacionada à atrição e à abrasão, que seja por um desgaste dos dentes entre eles mesmos, né, pelo apertamento dos dentes, né, o bruxismo. A abrasão também é o mesmo desgaste, porém com um corpo estranho. Na nova nomenclatura acabou ficando fricção, envolvendo as duas. A biocorrosão é em relação à erosão causada, né, por ácidos, seja intrínseco ou extrínseco, e a tensão, para denominar, então, o novo nome da abfração, que é aquelas microfraturas que acabam acontecendo na cervical dos dentes por uma força de compressão ou de tração um pouco mais elevada. Essas lesões não cariosas, elas têm acometido uma grande parcela da população atualmente. Então, muitos indivíduos hoje chegam aos nossos consultórios com esse tipo de lesão, seja elas por uma força excessiva, aqueles dentes estão sendo suportados, ou alguma das outras etiologias a que nós nos referimos nos slides anteriores. Tá? E aí a gente precisa pensar quando nós vamos intervir nesse tipo de lesão, né? Na lesão não cariosa. Quando que a gente deve entrar com algum tratamento para esse paciente? Quando a gente perceber que está comprometendo a função ou a estética ou, de alguma forma, causando um desconforto ou sensibilidade para os nossos pacientes. E aí a gente vai pensar, então, em uma forma de intervir, restaurando ou tomando alguma outra providência. Mas o mais importante de tudo isso é que seja removido, identificado qual é o fator etiológico. Porque não adianta nós simplesmente restaurarmos se o paciente continuar com aquele fator que está desencadeando a lesão. Então, é de suma importância que a gente identifique, através de uma correta anamnese, uma conversa com o paciente, um exame físico e clínico detalhado, para que a gente possa identificar qual é o tipo dessa lesão e o que está ocasionando esta lesão. E aí, nos casos de abrasão, nós temos que orientar os nossos pacientes que mudem esses hábitos. De repente, a escovação ou qualquer outro hábito nocivo que está levando essa perda desse tecido dental, nós temos que orientar os pacientes que mudem esse hábito, né? Na abfração, que é aquela lesão onde ela causou por um esforço excessivo, por um contato excessivo entre os dentes e acabou ocasionando essa perda da estrutura dental na cervical dos dentes, então nós temos que promover então um ajuste oclusal e ver o porquê esses dentes estão sofrendo esse contato excessivo. Avaliar a necessidade dessa reabilitação. E a erosão ácida, que é o que a gente vê muito também, em função da alimentação, hoje em dia, o apelo pela alimentação saudável, né? Então, esses pacientes, às vezes, eles estão usando excessivamente frutas ácidas. Logicamente que nós não temos como pedir para que esses pacientes parem de tomar esses alimentos ácidos, né? Um suco, uma fruta, enfim, mas nós podemos orientar esse paciente que, ao terminar a ingestão de um alimento muito ácido, que ele neutralize a cavidade oral. Pode ser com um bochecho com água, enfim, de alguma forma nós temos que neutralizar essa ação ácida para que ela fique o mínimo possível em contato com os dentes. E aí sim, nós iremos devolver essa estrutura perdida, porém nós teremos o cuidado de evitar que ela venha a acometer novamente. Então, por isso,
identificação do fator etiológico e principalmente a remoção desse fator etiológico para depois, em seguida, devolver a estrutura perdida. Quando nós temos a lesão cariosa, a gente vai fazer, então, a remoção desse tecido cariado. Nós temos que pensar que nós podemos ter uma situação onde a gente tenha uma parede de esmalte na gengival, e em alguns outros casos, nós podemos, inclusive, ter pouco ou nenhum esmalte na parede gengival. E aí é que nós vamos pensar na estratégia de como restaurar, como proceder nesta situação, pensando que nós sabemos que o esmalte tem resistências adesivas muito boas. No entanto, a dentina, a gente já tem um pouco mais de dificuldade, fazendo com que desenvolva uma fenda com uma maior frequência. Pensando nisso, nós podemos lançar mão de algumas técnicas alternativas. A gente pode utilizar uma restauração nesta região cervical, onde a gente tem pouco ou quase nenhum esmalte, terminando com um cimento de ionômero de vidro, onde a gente sabe que ele vai ter uma união química, né, uma adesão química com a estrutura dentária. E isso pode favorecer a longevidade da nossa restauração. Porém, é muito importante lembrar que nós temos que recobrir esta restauração desse cimento de ionômero de vidro com uma resina composta, para que a gente tenha também resistência ao desgaste. Tá? Então, nós podemos unir a adesão química na região onde a gente não tem muito esmalte, porém, a gente finaliza com a resina composta, tendo resistência mecânica também. E dependendo da profundidade, quando nós temos uma região ou um tamanho de lesão um pouco mais profundo, ainda nós podemos fazer um forramento com um cimento de hidróxido de cálcio. Em seguida, recobrimos com ionômero de vidro, porque nós sabemos que o hidróxido de cálcio ele é um material hidrossolúvel, e aí a gente pode ter problemas se nós não recobrirmos esse material. Então, recobrimos com cimento de ionômero de vidro e finalizamos, então, com a resina composta. Ah, e aí nós temos, então, um melhor resultado. Vejam nesta micrografia, nessa fotografia, a presença de infiltração, quando nós temos uma restauração em região cervical, onde nós não tínhamos muito esmalte, e foi toda realizada com resina composta. Enquanto que, quando nós temos uma técnica de sanduíche, que é o que a gente mostrou, fazendo o ionômero de vidro nesta região onde a gente tem pouco esmalte ou quase nada, e aí a gente tem a resina composta sobre ele, e no mesmo teste nós não temos essa região de infiltração. Porém, é muito importante que nós façamos, então, esse término aqui em forma de bisel. Verifique que a gente faz a cobertura, a inserção do ionômero de vidro, finalizando até chegando na borda, né, no cavo superficial, porém com uma pequena espessura de resina composta sobre ele. E aí nós não vamos ter um desgaste e vamos ter uma longevidade maior dessa nossa restauração. E aí nós temos dois autores que nos dizem que as cavidades atuais devem ser preparadas com base em dois preceitos básicos. Nós temos que pensar principalmente em máxima conservação da estrutura dental sadia e o bom senso, temos que usar o bom senso. Tá? Então, em 2012, Maggioli disse também que atualmente os preparos cavitários têm como norma básica essa máxima conservação da estrutura dental sadia. Então, sempre que possível, né, nós temos que entrar com a nossa restauração, as nossas preparos minimamente invasivos. Tá? Então, nós temos que nos ater estritamente à estrutura
de cárie, né? Remoção de cárie, ainda pensando na odontologia minimamente invasiva, tá? E quais seriam os passos clínicos para o preparo de uma restauração de classe 5? Em primeiro lugar, realizar a profilaxia dental e o diagnóstico correto. Nós temos lesão, envolvimento bacteriano? Não temos? Vamos precisar fazer remoção de cárie? Não vamos? Vamos precisar fazer algum acesso ou não? A grande maioria das vezes as classes 5 elas já estão expostas, então nós não temos necessidade do acesso, nós já partimos direto para a remoção de lesão de cárie. Ou quando nós não temos uma lesão de cárie, é a nossa lesão não cariosa, então nós vamos abordar de uma forma diferente. Em seguida, nós temos que fazer a seleção da cor da resina, né? A resina para esmalte, a resina para dentina, dependendo da profundidade da lesão. Anestesia do paciente, isolamento absoluto, a determinação da via de acesso, como nós estamos realizando uma classe 5, então, como eu já falei, muitas vezes nós já estamos com a lesão sem precisar fazer o acesso, né? Ela já está de forma fácil para nós acessarmos. A abertura da lesão, a remoção da lesão de cárie, o arredondamento dos ângulos internos, acabamento das margens, biselamento do esmalte, vamos conversar um pouquinho sobre isso, e depois a restauração, seguindo a técnica incremental. Então, para a limpeza da lesão, aquela profilaxia e lavagem, sempre nós temos que pensar que nós vamos fazer um procedimento adesivo, então nós temos que ter uma pasta livre de óleo e que ela seja facilmente removida com água, como, por exemplo, uma pasta com pedra pomes e água. E aí, com uma taça de borracha ou uma escova Robson, nós vamos promover, então, a limpeza desta região a ser restaurada. E aí nós vamos para a análise visual. Vamos ver se nós temos esmalte remanescente na porção cervical, se nós temos envolvimento bacteriano nessa região, ou se nós tivermos apenas perda de estrutura dental, né? Já identificamos o fator etiológico, já conversamos com o nosso paciente, já estamos estudando uma estratégia para que elimine esse fator etiológico, e aí sim nós vamos iniciar a devolução deste tecido dentário perdido, ok? E aí nós vamos então fazer a seleção da cor da resina composta. Em primeiro momento, pensar que nós temos que fazer essa seleção da cor antes do isolamento, porque depois que nós fizermos o isolamento, nós vamos promover uma desidratação desse dente. E o dente, uma vez que está desidratado, ele altera, mesmo que pequena alteração, mas ele tem uma alteração de cor. E temos também que levar em consideração o policromatismo dos dentes naturais. Qual a extensão dessa lesão? Normalmente essa região cervical, ela tem uma saturação maior da cor dessa resina. Então nós temos que tomar cuidados com relação a isso. Outro cuidado que nós temos que tomar é, vamos iniciar com a ajuda de uma escala de cores, mas nós temos que pensar que a escala Vita, ela é para nos nortear mais ou menos qual é a cor. Porém, nem todos os sistemas de resina composta têm uma mesma cor. Então, nós temos que utilizar a resina a qual nós vamos restaurar. Então, a escala de cor vai nos nortear, mais ou menos, e a partir daí, nós vamos fazer uma bolinha de resina e colocar sobre a região onde nós vamos restaurar. E aí, dependendo da resina a qual vocês forem utilizar, se essa resina for à base de canforoquinona, nós temos que fotoativar essa resina composta para poder checar a cor. Porque quando nós fazemos a polimerização, então nós ativamos a amina, a canforoquinona, que vai dar a polimerização, e aí ela tem uma leve alteração de cor. Então não adianta nós pegarmos uma resina, colocar a bolinha
de resina sobre a região e não polimerizar, que também nós vamos ter erro na cor final. Então, precisa fazer então a colocação dessa bolinha de resina nesta região e fotoativar, para daí nós checarmos qual é a cor adequada para aquele paciente. Feito isso, então nós vamos ver a necessidade de anestesiar o paciente ou não. Esse paciente ele vai ter uma sensibilidade maior nesse dente, nós vamos precisar fazer remoção de cárie, ou nós vamos somente restaurar essa estrutura perdida, no caso das lesões não cariosas, mas temos que lembrar também que nós vamos colocar um grampo para o isolamento, e isso pode causar desconforto para o paciente, então aí nós vamos pensar na anestesia e qual a técnica anestésica mais adequada para a região que nós estivermos trabalhando. E aí vamos selecionar o grampo, tá? Então nós podemos utilizar o grampo 212, quando nós temos um término da lesão supragengival, tá? Então aonde a gente vai apoiar esse grampo, nós temos uma região apropriada para isso, ou então quando nós não temos esse esmalte de forma supragengival, esse esmalte está um pouquinho mais subgengival, então nós podemos fazer uma adaptação do grampo 212. A gente vai fazer uma modificação das garras para que ele possa alcançar aquele nível um pouquinho mais subgengival. Então, como que nós podemos fazer isso? Primeiro, nós vamos segurar com um alicate, aquecer com uma lamparina a garra vestibular do grampo, onde nós vamos precisar fazer essa leve torção. Com o segundo alicate, nós giramos essa garra em direção apical. E em alguns casos, a gente precisa fazer isso na lingual também, mas a grande maioria das vezes somente na vestibular. E aí nós vamos ter o grampo mais ou menos com esta conformação da segunda imagem. Vejam o grampo sem adaptação, onde nós temos as duas garras numa mesma posição, e com adaptação nós torcemos então a garra vestibular para que ele se adapte exatamente nesta lesão, levando um pouquinho, ajudando o afastamento, promover o afastamento da gengiva para que a gente possa verificar totalmente o término da lesão. Nós não podemos restaurar enquanto esta lesão estiver sob a gengiva. Nós temos que estar expondo esta margem gengival para que a gente consiga fazer um acabamento adequado na nossa restauração. E aí, olha como ele se adapta aqui. Por que nós viramos, então, e deixamos mais baixo a região vestibular? Porque lá na região lingual ou palatina, ele está numa altura correta, e aqui nessa região, o término da nossa lesão estava levemente subgengival. Então, com esta adaptação do grampo, foi possível promover um afastamento adequado desta região gengival e expor, então, o término da lesão. Tá? Então, depois do isolamento do campo operatório, né, nós temos então o 212, nós temos alguns 212 modificado, a gente pode utilizar um para o lado direito, outro para o lado esquerdo, onde ele tem só um ladinho, ele pode facilitar um pouco, ou esse convencional, que acaba sendo universal para os dois lados. E então, apoiado o grampo de forma que a gente consiga verificar o término da lesão, nós vamos numa visão mais ampliada para verificar então que o término da lesão está totalmente visível. Então nós podemos promover a estabilização do grampo, tá? Ou então, a gente, quando for impossível o uso do isolamento absoluto, nós podemos lançar mão do isolamento relativo. Esse isolamento relativo, nós vamos utilizar, então, o fio afastador, para que a gente faça aquele afastamento, promova aquele afastamento gengival, aqui a gente comentou. O auxílio de expandex, para que a gente afaste lábios, língua e toda a bochecha.
rolos de algodão colocando sobre a glândula, para que a gente não tenha a saliva, e ainda o sugador o tempo todo, para que a gente tenha um isolamento relativo bastante efetivo. Tá? Então, a gente utiliza o fio, né, para exposição do término cervical, e além do fio promover esse afastamento gengival e a exposição do término, ele vai nos auxiliar contendo o fluido gengival. Mas é muito importante salientar que nós só vamos usar o isolamento relativo quando não for possível a utilização de um isolamento absoluto. E esse fio, normalmente temos que ter um cuidado com o uso do agente hemostático, porque tem estudos nos mostrando que esse agente hemostático ele pode promover manchamento marginal dessa restauração ao longo do tempo. E isso ainda promovendo uma infiltração marginal e diminuindo, então, a longevidade das nossas restaurações. Então, sempre que possível, também não utilizar o agente hemostático, utilizar somente o fio afastador seco. Tá? Como nós vamos estar, da maioria das vezes, trabalhando com gengivas saudáveis, não tem o porquê a gente colocar o fio hemostático, senão nós podemos ter essa desagradável situação com o passar do tempo. Depois, nós vamos utilizar, então, alguns instrumentos cortantes, rotatórios, tá? No caso das lesões de classe 5, como nós já vamos estar com essa cavidade com acesso, né? Não vamos precisar fazer o acesso, nós vamos utilizar apenas as brocas esféricas carbide de baixa rotação, tá? Para remoção do tecido cariado. Então, fazemos então um movimento circular, principalmente nas paredes circundantes, nós temos que fazer a remoção total do tecido cariado nas paredes circundantes. Essa ponta, né, das nossas carbides, elas já vão nos dar essa conformação arredondada dos ângulos internos, e com os instrumentos manuais nós vamos fazer o acabamento das margens para que a gente não deixe elas de forma irregular, e assim a gente pode melhorar tanto a estética quanto a adesão nessa região. Tá? Alguns autores recomendam que a gente faça um biselamento do esmalte, porém esse biselamento ele pode ser realizado somente na borda oclusal ou incisal. E esse passo é com o objetivo de mimetizar a restauração ao dente, para que a gente possa levar essa nossa resina sobre este bisel, escondendo a linha essa margem que fica entre o dente e restauração. E aí a gente consegue fazer com que fique um contorno uniforme e ela desapareça totalmente o contorno da restauração. Elas devem ser feitas sempre com as brocas de pontas diamantadas finas ou extra finas, que tem aquela terminologia F ou FF. Então, somente nesta região de término oclusal ou incisal, tá? de forma que a gente faça aqueles 45 graus de angulação, para que a gente possa subir, então, acabando esta resina sobre o bisel e escondendo, então, a linha dente restauração. Em seguida, a gente vai fazer uma boa limpeza com um jato de água e ar sobre a lesão, para remover qualquer sujidade que ficou ali, seja saliva ou antes do isolamento, ou até mesmo os farelinhos que ficam quando a gente faz o bisel, tá? E para restaurar, nós temos que levar em conta o fator C, né? Levando sempre, então, não colocando a resina espalhada em todas as paredes, nós vamos fazendo de forma incremental, tá? Então, a gente pode iniciar colocando uma porção de resina, a segunda porção, sempre elas de forma inclinada, tá? Uma sobre a outra, pegando
menos paredes, tá? A aplicação da técnica adesiva sempre levando em conta as instruções do fabricante do sistema adesivo a ser escolhido, seja ele autocondicionante ou convencional, ou até mesmo universal com um condicionamento seletivo do esmalte, tá? Então, sempre seguir recomendações do fabricante ao qual o sistema for escolhido. Então, nesse caso, fazendo a aplicação seletiva do ácido fosfórico, né, no esmalte. Em seguida, uma lavagem abundante do ácido, a aplicação do sistema adesivo, sempre de forma ativa, esfregando esse adesivo tanto em esmalte quanto em dentina. Um leve jato de ar, né, à distância, para que a gente possa evaporar o solvente do nosso sistema adesivo. Tá? Então, com uma distância adequada e com parcimônia, fazendo um jato leve para que a gente não remova todo o adesivo colocado ali, simplesmente que a gente faça e colabore com a evaporação do solvente. A gente pode, quando aplicar muito adesivo, que perceba que fica aquelas poças de adesivo com um microbrush limpo, a gente pode remover esses excessos e, em seguida, promover a fotopolimerização do sistema adesivo. É importante salientar também que o fotopolimerizador tem que estar o mais próximo possível da lesão, para que a gente tenha potencializada a ação da nossa fotopolimerização, para que a gente tenha uma polimerização efetiva, então o mais próximo possível da cavidade, e aí a gente inicia a inserção dos incrementos de resina, primeiro de acordo com a profundidade da lesão, mas normalmente começamos com a cor de dentina, tá? Onde a gente vai estar repondo aquela parte de dentina perdida, e com uma pequena camada sobre a região do bisel para poder esconder aquela linha ou a interface dente-restauração. Então, coloca esse primeiro incremento, né, na porção oclusal, sempre fazendo ela de forma oblíqua, como a gente já falou, para que a gente evite o fator C, tá? Tudo bem? E aí a gente vai polimerizar cada incremento por 20 segundos. Coloca-se o segundo incremento. Normalmente, o ideal é que a gente comece pela porção oclusal, em seguida na porção cervical, repondo a dentina, tá? E o terceiro incremento fazendo a porção de esmalte, recobrindo os outros incrementos. Obviamente que a quantidade de incrementos a ser colocado vai ser determinada pela profundidade ou a extensão dessa lesão. É possível também utilizar um pincel para promover esse alisamento dessa restauração, e aí a gente consegue também mimetizar melhor e dar uma melhor textura, removendo o excesso da resina composta e tendo então um resultado estético superior. Faz a polimerização do último incremento, e aí nós vamos remover os excessos mais grosseiros com uma lâmina de bisturi, tirando então e fazendo o contorno adequado, principalmente na região cervical. Nós temos que ter o cuidado de fazer esse acabamento adequado para que a gente não deixe um degrau onde possa propiciar um acúmulo maior de biofilme. E aí nós estando com esse primeiro acabamento realizado, nós fazemos a remoção do isolamento absoluto e vamos checar se não ficou nenhum excesso, ou podemos até complementar com um acabamento com fresas ou com pontas diamantadas FF, né, as de fina granulação, e aí a gente remove o restante dos excessos. E finalizamos então com polimento com uma sequência de discos abrasivos. Pela região desta restauração, nós temos que tomar muito cuidado com esse passo,
porque quanto maior a lisura da nossa restauração, menor será o acúmulo de biofilme e também maior será, então, a longevidade das nossas restaurações. Visualizando, então, como fica no final, ok? E aí, lembrando só quais as alternativas nós podemos utilizar. Então, nós podemos lançar mão algumas vezes de restaurações usando aquelas resinas de baixo módulo de elasticidade, quando nós tivermos uma pequena lesão, tá? Podemos lançar mão das resinas Flow. Podemos utilizar a técnica de sanduíche com o cimento de número de vidro, quando nós tivermos aquela situação de pouco ou nenhum esmalte na região cervical. Lembrando que quando nós fizermos essa técnica de sanduíche, nós temos que sempre finalizar com uma pequena camada de resina composta sobre ela, para que a gente tenha uma resistência ao desgaste melhorada. E quando temos a dificuldade do isolamento absoluto, utilizar o fio retrator, ou a gente pode estabilizar o nosso grampo com as godivas de baixa fusão. Então, essas são algumas alternativas que podemos realizar nas nossas restaurações de classe 5. Obrigada, estou à disposição para qualquer dúvida e espero que todos estejam bem.